vamos falar com o Milton do Prado, que vai nos contar como é que a gente monta um filme. A montagem é o trabalho de tu organizar o material que foi filmado, né? Na grande maioria das vezes fora de ordem, né? Fora de tempo, maior do que precisa. E tu vai organizar aquele material, dar a forma dele, colocar ele em ordem, colocar ele no ritmo certo, no ponto certo e ir afinando aos poucos. A gente primeiro tem que passar o material para dentro do computador, organizar esse material de modo a colocar uma nomenclatura que seja uma nomenclatura adotada por toda a produção. Depois que está tudo organizado, tu vai sincar o material com o som, né? Que também, na grande maioria das vezes, tu tem um som que foi captado separadamente, né? Para ter uma qualidade melhor. Então, tu vai sincar esse som. E a partir daí tu vai montar o filme. Se é um filme maior, tu vai montar cena por cena, separadamente. Depois colocar as cenas todas em ordem, uma atrás da outra, e a gente tem o que se chama primeiro corte do filme. Aí depois de ter o primeiro corte, tem muita conversa, analisa-se o material, sempre junto com o diretor, e aí tomam-se decisões e vão fazer pequenas alterações, cortando, não, isso aqui não ficou legal, isso aqui é melhor trocar de lugar. A gente vai fazendo o segundo, o terceiro corte, quantos cortes forem necessários, até um ajuste final ali com a música e tal, né? Mas quantos cortes forem necessários. Tem filmes que tem 3 cortes, tem filmes que tem 8 cortes. Que momentos tu precisa e tu quer o diretor do teu lado? Bom, para mim, assim, tem um momento que é fundamental, que é uma conversa antes de entrar na ilha de edição, ou dentro da ilha de edição, antes de pegar no material, assim. De conversar sobre o que é o filme, dele me contar de onde é que surgiu a ideia, dele me contar qual é a história, assim. Pode ser uma conversa que até parece não profissional, né? Pode ser um bate-papo, assim, mas que eu acho de extrema importância por causa de dizer que tipo de filme ele estava querendo. E aí depois a gente entra na montagem propriamente dita, né? Senta lá, começa o trabalho. Eu gosto de ter o diretor quase sempre por perto, tá? Ele não precisa estar o tempo todo. Cada vez que está chegando perto do fim, é legal tu estar com ele, né? Para chegar no formato final do filme mesmo. O montador tem que ser paciente, assim. Talvez a pessoa da equipe que tem que ser mais paciente é um montador. Porque ele tem que ver aquele material, ele tem que sentir aquele material. Tu tem que te dedicar para aquilo. Tu não pode deixar de ver o material porque tu está impaciente, né? Tu pode deixar de ver o material porque tu tem que entregar no outro dia de manhã e tu tem que acelerar. Mas não porque, tá um saco, não. E a outra dica que eu dou, assim, que eu acho que está ligada diretamente com essa aí, é nunca se contentar com a primeira opção. Assim. Tu montou uma cena, putz, ficou legal, tá, tenta de outro jeito, tenta tirar aquele plano e botar um outro, né? Tenta inverter alguma coisa, não é fazer qualquer coisa, né? É pensar e criar uma outra alternativa. Além de montar mais filmes, à medida que tu vai montando mais filmes, tu vai aprendendo a montar, quais seriam outras coisas importantes para a formação de um montador? Uma coisa que eu acho que é meio óbvia, mas muito esquecida, que é ver filmes, né? E prestar atenção nesses filmes, né? E aí tentar entender, assim, que contexto histórico foi produzido aquele filme, por que ele foi montado daquele jeito, né? Ser aberto a outras filmografias, né? Não pensar que existe só um tipo de montagem, só uma maneira de montar, tentar entender, né? E aí pesquisar. Tu precisa ler bastante, não somente para melhorar a tua cultura, mas lendo, tu articula ideias e palavras, né? E esse trabalho de articulação de ideias e palavras não é tão distante assim do trabalho de montador, né? De articular duas imagens diferentes para dar uma ideia que não está nem numa imagem nem em outra. Os montadores devem ter o seu estilo ou quem determina o estilo da montagem é cada filme, cada história? É claro que cada montador tem estilo, não tenho dúvida, assim, né? Tem montador que... Vamos simplificar, as coisas não são tão simples assim, mas tem montador que é melhor com cenas mais ágeis, tem outros montadores que gostam mais de montar cenas de diálogo, tem mais talento para montar cenas de diálogo. Mas se tu é contratado para fazer um trabalho, tu tem que entender que tipo de trabalho é aquele, aquele trabalho já tem um estilo, e eu acho que tu tem que ver qual é aquele estilo ali e buscar o melhor para respeitar a ideia original.
Dá 3 filmes que tu acha que todo montador tem que ver, porque aquilo ali são muito bem montados. Taxi Driver, por exemplo, é um filme do Scorsese. A maioria dos filmes do Scorsese são muito bem montados. Tem um diretor americano, que eu acho um dos melhores diretores americanos vivos, é um documentarista chamado Errol Morris. Ele tem um filme chamado Procedimento Operacional Padrão, que é um documentário sobre a ocupação dos Estados Unidos no Iraque. E a montagem do filme é exemplar, assim. Tanto na construção como na quebra de regras. Tem coisa que ele faz na montagem, tu fala, putz, isso aí eu sempre digo para meus alunos que é errado, né? E o cara faz e dá certo. Aí tem o Encoraçado Potequi, com a escadaria, com a famosa cena da escadaria de Odessa, mas outras também, que é uma referência. Então, um montador que está começando, que quer ver, vai lá, é preto e branco, é mudo, né? Às vezes dá sono, mas tem que fazer aquele esforço e ver, porque vale a pena, que é uma experiência de montagem, assim, de estética, bastante... que é imprescindível. Qualquer montador tem que ver.